Olá, primeiro ano, espero que todos estejam bem. Nós vamos então dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, agora introduzindo o conteúdo do segundo trimestre. Nós vamos falar hoje sobre o movimento do Renascimento. Nós encerramos, né, as primeiras civilizações na aula passada, no primeiro trimestre. Falamos lá sobre as primeiras civilizações até chegarmos na Idade Média. Como eu falei, foi um período que durou aí cerca de 10 séculos, não é? Bastante tempo. E nós encerramos então falando sobre a arte bizantina, né? A arte cristã. E agora nós vamos falar sobre o Renascimento. O Renascimento, ele tinha, né, como principal objetivo ali, né, a principal ideia dos artistas renascentistas era representar, através da arte e da cultura, as transformações econômicas, sociais e políticas que se iniciaram ali na Baixa Idade Média, que foi ali mais ou menos na metade daquele período da Idade Média, que se iniciaram na Baixa Idade Média. Tô acabando me confundindo já. Mas que se iniciaram ali na Baixa Idade Média. Eles começam a ter essas modificações e os renascentistas são aqueles que eles vão tentar representar, né? É um movimento que ele é um estilo que ele é, além de artístico, ele também é social e político. Porque ele está tentando retratar essas mudanças sociais que acontecem ali nesse período. Essa é uma obra do Botticelli, é a Vênus do Botticelli, que é uma das principais obras desse período, uma das mais famosas, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar. Uma coisa que a gente consegue observar bastante aqui é a questão do uso das cores, né? A cor no Renascimento, ela é muito importante e ela passa ali a ter esses tons claros e leves, assim, né? Também essa leveza, ela é muito presente na pintura renascentista. E também uma questão é a idealização, né, do corpo humano. Então eles tentam fazer tudo de uma forma muito realista e tem toda uma preocupação ali com a técnica, né, que está sendo utilizada e fazer aquilo tentando buscar uma perfeição. Uma coisa que também que, né, a gente pode observar nessa obra é que ela é simétrica, o que não era muito comum, né? Mas ele faz o Botticelli ele tem essa característica de se fazer uma simetria, né, na obra dele. Isso também porque nesse período tinha muito estudo da perspectiva, então ele tinha era muito valorizada a questão do estudo, então tinha todo um preparo antes de se fazer pintura. Era tudo muito medido certinho, aonde que ia entrar cada elemento, fazia-se as linhas guias, né, de perspectiva, para poder criar as pinturas, criar as imagens das pinturas, né. Então, o Renascimento, ele começa ali por volta do século XV e XVI na Itália. Como eu falei, um movimento de ordem artística, cultural e científica também, além de estar ligado, né, à questão da política e social, ele tem essa ligação com a ciência também. E os temas religiosos, eles são muito presentes também na pintura desse período, na pintura do Renascimento. Era muito comum se fazer frescos na época, né? Então pintavam-se diretamente como a gente falou, já expliquei várias vezes o que é fresco, né? Que é quando faz a pintura direto no reboco fresco. E se faziam essas pinturas dentro da igreja. Essa é a criação de Adão, né? Que é do Michelangelo, que é outra também que é muito conhecida. A gente consegue perceber que também é a questão da leveza, das cores. E tem essa questão que tudo parece meio esvoaçante, né? Então tem esse vento assim batendo meio do além para criar esse equilíbrio assim, e é tudo muito equilibrado, né? Aquela questão mesmo quando é exatamente simétrico, a pintura renascentista, ela tem um equilíbrio. O Renascimento, né?
ele recebe esse nome de renascimento porque ele busca renascer da cultura clássica greco-romana, ou seja, ele vai se inspirar na arte feita durante a Antiguidade Clássica. Lembra? Eu cheguei a comentar isso quando eu expliquei que era a Antiguidade Clássica. Eu expliquei que a Antiguidade Clássica ela serve como base, né, como inspiração para outros movimentos, dentre eles o Renascimento. Então, o Renascimento ele vai buscar, né, essa base na cultura, na arte da Antiguidade Clássica, que era essa arte, como eu falei aqui, essa é a Vênus de Milo, e a gente viu a Vênus do Botticelli aqui. Então a gente consegue ver, né, essa preocupação de fazer os corpos idealizados, e isso já tá visível aqui, muito presente. A temática também, a temática religiosa vai aparecer mais para frente. Então a questão essa daqui é a Vênus, mas mais para frente no Renascimento começa a se fortalecer, né, a ficar mais presente a temática religiosa católica cristã. Então a gente tem aqui, né, como eu falei, a Vênus de Milo, que é do período da Antiguidade Clássica. Então nós temos aqui, como eu falei, né, ele buscava trazer de volta os valores da Antiguidade Clássica e revalorizar, como eu estava explicando, né, a beleza física idealizada do corpo humano, a natureza também como fonte de inspiração, isso vai estar presente. E o surgimento de técnicas de pintura a óleo, com a utilização de cores vivas. Então, a pintura, né, como eu falei, né, as cores, elas são muito importantes na pintura renascentista, né? Eles têm esse desenvolvimento da pintura a óleo que faz com que eles consigam fazer essas cores mais... são leves, mas são vivas, né? Aqui nós temos um exemplo na escultura, né? A gente tem escultura também de mármore, que é a Pietà, e que a gente vê um Jesus morto, mas ele tem ainda ali eles têm uma preocupação de fazer, assim, essa idealização, né? Aqui não podia ser, claro, não podia fazer um Jesus forte, né? Por conta afinal de contas, é o corpo, né? É o Jesus morto. Mas a gente ainda vê essa preocupação de se fazer tudo de uma forma muito realista e idealizada. Falando, então, sobre um dos principais artistas desse período, nós temos o Leonardo da Vinci. Essa é uma pintura dele, a Anunciação. Aqui a gente vê a temática, né? Quando o anjo Gabriel vai anunciar a Maria que ela ficará grávida e terá o filho, né? Terá Jesus. E aqui a gente consegue observar nessa pintura, além da temática religiosa, a gente consegue observar aquilo que a gente estava falando sobre as cores, tá vendo? São cores que têm certa leveza, mas são cores muito vivas. Então a gente tem esse uso do rosa, esse uso do azul, o vermelho também está muito presente, e a gente consegue ver, como eu falei também, aquela questão do equilíbrio, tá vendo? A gente tem nessa daqui temos até essa certa simetria ali entre os elementos da pintura. O Da Vinci, ele era desenhista, pintor, cientista intuitivo, visionário e inventor e anatomista. Isso porque, como eu falei, né, o Renascimento ele era um movimento intelectual, ele era um estilo intelectual, então ele vai mexer com várias áreas ali da inteligência humana. E o Da Vinci, ele era muito, como dizer, ele era muito inventivo, sabe? Então, ele cria técnicas de pintura, ele cria, ele tinha vários cadernos onde ele fazia anotações e esboços e estudos de anatomia. A anatomia, o estudo da anatomia é interessante porque, como eu falei, o estudo da anatomia era para poder fazer esses corpos, né, humanos mais realistas possíveis, o mais idealizado possível também. Por quê? Porque ele estudava, ele era um dos adeptos do estudo da anatomia, né, de estudar os órgãos internos, porque então eles faziam dissecando cadáver, e isso era proibido. Eles faziam isso escondidos.
Isso era proibido pela igreja. Mas eles dissecavam, né, escondidos cadáveres, para poder ver como que eram os músculos, como que eram os órgãos, aonde ficava cada órgão, para ele saber desenhar aquilo na superfície, por exemplo. Então, servia, por exemplo, ele sabia que ele não podia fazer uma barriga muito chapada, porque ali tinha órgãos que estavam em disposição ali naquele espaço. Então, não adiantava fazer coisas que fossem muito irrealistas. Então, ele estudava os órgãos e os músculos justamente para isso, para conseguir fazer essa superfície o mais realista possível e o mais idealizada possível também. Lembrando que é idealizada para os padrões da época, não para os padrões de hoje em dia. A gente tem, né, a obra mais famosa dele, que é a Mona Lisa, que tem várias teorias, dizem que ela era amante, dizem que ela, na verdade, é ele mesmo, dizem que era um amante, dizem várias coisas que sobre a Mona Lisa. Ninguém sabe exatamente o quanto é verdade sobre essas histórias. Mas é uma das pinturas mais famosas e mais importantes, apesar de ser uma pintura muito pequena. A gente tem a sensação de que é uma pintura grande, mas não é. Já conheci de pessoa, nunca fui ver, né? Nunca fui estar lá na França, nunca fui para lá. Mas já tive amigos que foram e me disseram que assim, um quadro muito pequeno, assim, não é grande como a gente espera. E é muito difícil de ver, né? Porque fica todo mundo em volta querendo ver. Mas ela é uma obra importante por causa uma das características mais principais, mais conhecidas, é dessa questão do olhar, né? Que o Da Vinci fez ela de uma forma em que o olhar dela parece te acompanhar aonde você vai. Então você consegue, assim, andar em frente a ela, e isso em qualquer... É uma ilusão ótica, né? Então, em qualquer representação você consegue ter essa sensação de que ela tá te seguindo com os olhos. Como eu falei, né? Ele era uma das figuras mais importantes do Renascimento. Era autodidata também, então por isso também que ele tinha esse fascínio, né, pelo estudo. Então ele estudava de tudo porque ele conseguia aprender facilmente sozinho. Pra vocês terem uma ideia, assim, acho que eu não cheguei a comentar quando eu falei que ele era inventor. Uma das coisas que ele tentou inventar, meio sem não muito sucesso ali, era uma máquina voadora. Então tinham vários projetos de máquinas voadoras nos cadernos dele. Ele chegou a testar, realmente criar protótipos, mas tinha um deles que era baseado na asa de um morcego, enfim, era bem invencionista mesmo. E uma das coisas que ele fez aí, já pela pintura, na pintura ele já teve um pouco mais de sucesso do que inventando a máquina voadora, mas ele inventou bastante coisa também. Se eu não me engano, ele inventou uma máquina também que o auxiliava a lavar a roupa. Ele fazia muita coisa. Mas na questão da pintura, né, que é o que a gente está estudando aqui, o que é mais importante é que ele aperfeiçoou uma técnica de sombreamento conhecida como esfumato, que é o que fazia ali o sombreamento que ficava mais gradual, né, não ficava tão pesado. Nós estamos aqui, né, mais uma obra dele. A gente consegue ver novamente aqui a questão da simetria, né, desse equilíbrio dos elementos na pintura, e também a questão do uso das cores, né, como eu falei, as cores vivas utilizadas com a pintura a óleo. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, então, nós damos continuidade.